Shalom, shalom, queridos. Vamos para a nossa live de número 51 e hoje vamos finalmente falar sobre os dons do Espírito, sobre os 9 dons e a operação desses dons espirituais na igreja apostólica, profética, na igreja que flui nos 5 ministérios. Um assunto tão relevante, e essa é uma live de ativação, é uma live de ativação profética. O nosso interesse é de que o Espírito Santo, ele mais uma vez se manifeste como línguas repartidas de fogo, ativando sobre vocês dons espirituais, dons vocais, dons de poder, dons de revelação, para que a igreja de Cristo seja edificada no sobrenatural. Quem assistiu à última live, a live de número 50, a anterior a esta, falamos aqui de uma maneira tão linda, tão profunda, sobre caráter do cristão, né? Sobre aliança. E na anterior falamos sobre o evangelismo profético. Então, nós já estamos chegando em uma fase em que vocês já entendem o que são os 5 ministérios, vocês já entendem o que é ativação profética, vocês já entendem o que é a comissão dos 7 montes. E agora vamos ter uma aula mais mestral para que você compreenda, de fato, o papel tão relevante dos dons do Espírito. Amém? Lembrando sempre que você pode ser um evangelista digital compartilhando essas lives, compartilhando esses vídeos, convidando pessoas. Isso é muito importante. E se você não nos segue ainda nos grupos do WhatsApp, é importante você chamar aqui na bio. Tem o meu WhatsApp, o meu número, para que você possa entrar em contato conosco e participar dos grupos, tá bom, gente? Então vamos ver aqui. Estou aguardando o nosso convidado especial, apóstolo Francisco Dantas de Manaus. Não sei se ele já está online. Eu acabei entrando um minutinho antes em live, mas logo, se o apóstolo Dantas chegando aqui, vai sinalizar para nós. Enquanto isso, gente, abram a sua Bíblia logo aí, deixem aberta em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu gosto muito de trabalhar 1 Coríntios, capítulo 12, para falar sobre os dons espirituais. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim ou não? Já vou abrindo aqui para o apóstolo Dantas. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Maravilha. Legal, gente. Amém, apóstolo querido. Tudo bem? Tudo bom? Te Tá me peguei de ouvindo? surpresa, né? Pois é. O soldado tem que estar sempre preparado para a batalha, né? Nós temos que estar Pois sempre é. de armas prontas, né? E muito quente aqui, apóstolo Ricardo Ribeiro. Manaus está quente. Para nós ainda é cedo aqui, são 17 horas e ainda é bem claro, ainda é o mormaço, ainda é bem quente. Nós temos, acho que uns 30 graus ou mais Eu por vou aí. te falar, eu faria qualquer coisa por esses 30 graus hoje aí, hein? Meu Deus, Porque aqui, meu irmão, eu gosto do eu frio. acabei de mandar, eu acabei de mandar um áudio pro grupo do pessoal que já se inscreveu no Prophetic Day, falando para eles, olha, tragam agasalhos quentes, tragam cachecol, tragam luva, tragam touca, porque o nosso Prophetic Day vai ser como uma caverna de Adulão, vai ser uma chácara bem bonita, mas nós vamos ter muito tempo na beira do rio, vamos ter tempo ao ar livre, ao redor da fogueira, e aqui está Uau! bastante frio, sabe? Vai Poxa, eu ser um... gostaria muito de estar presente neste, mas eu sei que vai ter o 2, né? Quem sabe? E Espero. aí, eu quero estar presente nesse 2 em nome de Jesus. Quem sabe o 2 não vai ser em Manaus. Uau, uau. Que bom, vamos programar isso. Vamos programar isso. Apóstolo, olha, Sim. hoje nós temos aqui 57 minutos, agora 55,
para que Deus nos dê a graça de conseguir falar sobre os 9 dons aqui, dar uma aula de dons. Então vamos tentar fluir, trocar, fazer um bate-bola, né? Você fala um pouco, eu falo um pouco, Sim, mas sim. te dou a honra de começar esse bate-bola aí. Ok. Ok. Eu quero saudar todos que estão aí já presentes nessa live. É um prazer estar aqui com o apóstolo Ricardo Ribeiro mais uma vez. Gente, falar dos dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, né? Sem antes entendermos algumas coisas, é muito importante, como entendermos o que é o dom de Deus, os dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo. O que eu vejo, apóstolo Ricardo, é que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, elas fazem uma certa mistura de tudo isso, e a falta do desentendimento acerca dos dons do Espírito Santo faz com que as pessoas até elas deixem de operar, de fluir de uma maneira mais poderosa na unção do Espírito Santo, né? Então isso é muito importante. Primeira coisa que a gente tem que entender é os dons de Deus. O que são dons de Deus? Os dons de Deus são dons pessoais, são talentos que Deus nos dá. Ou seja, o que é talento? São habilidades desenvolvidas. Não é? Deus nos dá talentos, Deus dá talento para uns, para música, talentos. A riqueza é um dom de Deus, né? É um dom. Tem pessoas que têm o dom, o talento de prosperar na vida. E aqui em Manaus nós temos um órgão chamado o Senac. Então ele ajuda pessoas que são chamados empreendedores, pessoas que têm projeto para construir algo, formatar um negócio. E isso não é para todo mundo, isso são para pessoas que têm esse talento, esse dom. Tem pessoas que têm um talento, dom, para ser um expert em vendas, né? Outros já não têm, isso eu não sei vender. Por exemplo... Dentro desse contexto aí, eu gosto sempre de dizer o seguinte: talento, eu não sei se está tendo vento forte aí, está batendo uma sopradeira, vento, será? Eu acho que é o meu ventilador aqui, deixa eu afastar ele um pouco. Vai pegar calor aí, hein? Vai. Melhorou? Mas olha, melhorou muito. Mas olha, o talento se desenvolve, claro. Sim. Existem pessoas que nascem com talento. Tem gente que nasce para se comunicar, tem gente que nasce para ganhar dinheiro, tem gente que nasce para coisas. Mas tem gente que nasce sem isso e se desenvolve estudando e praticando. Agora, o dom, quando você tem o dom de Deus, nessa qualidade de talento, nesse caso a pessoa já nasce com isso, apóstolo Dantas. Ela nasce com uma predisposição com o dom de Deus, né? Assim, tem pessoas que desenvolvem certas habilidades, mas lá no fundo, essa pessoa tem essa habilidade e não sabe que tem. Olha, eu gostaria de ler um ou dois versículos aqui para a gente entender melhor a questão do dom de Deus. Eu gostaria de começar aqui por 2 Crônicas, capítulo 1, verso 12. 1:12. Capítulo 1, verso 12. Vamos ler 2 Crônica, que diz o seguinte: sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, nas quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. A gente vê aqui Salomão recebendo um dom de Deus, o que? Dom de riquezas, né? Dom de riquezas. Veja bem que Davi tentou construir o tabernáculo, o templo, melhor dizendo, para o Senhor. E o Senhor disse: não, Davi, tu é homem de guerra, isso ficará para teu filho. Deus conhece o futuro, o presente, e Salomão nasceu com essa identidade, com essa habilidade. E Salomão prosperou de uma forma muito grande. Deus não pegou a riqueza e deu nas mãos, pegou ouro e deu para Salomão. Não. Salomão construiu isso aí com uma habilidade que ele recebera de Deus. Eu quero ler um outro texto que está em Eclesiastes,
só para a gente entender melhor, para entender melhor os dons, Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19. Olha só. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Então, a riqueza é dom. Por que nem todos são prósperos? Nem todos prosperam? Nem todos são ricos? Há um dom específico, há um talento específico de Deus. Chamamos isso de dom de Deus. Aqui no capítulo 3 também de Eclesiastes, só para concluir, capítulo 3, no verso 13, diz assim: e também é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então a gente vê aí, primeiramente, a gente vê aí que existe os dons, o dom de Deus. O dom de Deus é aquele, nós nascemos com ele, nós nascemos. Em outros casos, nós podemos recebê-lo na caminhada da vida, um dom, um talento natural, desenvolver esse dom por uma comunhão, por uma presciência de Deus. Isso aí não se discute, né? Vamos fazer o seguinte, como a gente vai ter que trabalhar nesses 9 dons do Espírito, que é o nosso foco, vocês precisam ficar bem atentos, gente, que a Trindade tem seu papel aqui. Então, o apóstolo Dantas está sendo muito claro para falar sobre os dons de Deus, e eu vou falar sobre uma coisa que eu falo muito quando eu palestro, e às vezes não é dentro de igreja, não. Palestra motivacional. Eu digo que todo ser humano nasce com um talento enriquecedor. Sim. Ou seja, uma capacidade de você criar riquezas através de algum talento. Você não sabe, você pensa que esse talento é apenas para poder alegrar a sua família. Você é a cozinheira da igreja que alegra todo mundo e vive dura. Ou você é o que toca violão nos acampamentos, faz todo mundo beijar na boca e você não beija ninguém, sabe? Todos nós temos um talento enriquecedor. Sim, então claro. Procure dentro de você, porque observe que os textos que ele leu, todos falam de riqueza. Dom de Deus para riqueza. Procure dentro de você qual é o dom enriquecedor que o Pai te deu, porque a alegria de Deus é que todos sejam prósperos, fluindo cada um na sua capacidade dada por ele. Aí valeria uma outra live para eu falar de como descobrir o seu talento enriquecedor. Uau! Eu posso até dizer que o apóstolo Ricardo Ribeiro é expert nessa área, viu? Ele é Master Coaching, né? Sou coach formado pelo IEC, né? O instituto do qual ele preside. E aí é uma pessoa que pode falar com total habilidade e conhecimento sobre isso, né? Agora, fato, todo mundo, meu irmão, tem um talento enriquecedor. Aí você fala assim, pastor, eu vejo o talento de todo mundo, só não consigo ver o meu. Eu vejo de todo mundo. Pronto, já descobri o teu, você é um caça-talento. Enriqueça com isso. Você tem o talento de ver o talento dos outros? Enriqueça com isso, você é um headhunter. Sim. Todos têm talento. Todos temos. Eu acho até que seria assim, não seria isso próprio de Deus, criar um ser sem o mínimo de talento possível. Isso aí é incabível. É incabível isso. Deus, ele criou o melhor. Ele soprou sobre nós o seu Espírito. Nós recebemos o melhor de Deus. Deus vai nos capacitar para alguma coisa assim. Fantástico, não é? Fantástico. Então isso são dons de Deus, são dons naturais, são habilidades, talentos naturais que desenvolvemos aí. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem o dom de Deus. Sem exceção. Os dons de Deus são universal, né? Fantástico. Agora, os dons de Jesus, também a gente entende que existem os dons de Jesus, e é preciso fazer essa distinção. Então, os dons de Jesus são dons ministeriais, né? Que está escrito em Efésios, né? O apóstolo Ricardo Ribeiro tem batido muito nesse tema dos dons ministeriais. Eu não quero falar sobre isso, mas só para configurar aqui, diz assim, ó, capítulo 4, verso 8, por isso, de Efésios, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, nós vemos aqui dons. Que dons são esses?
dons ministeriais, ofício, função. Não é um título, não é? É uma função, é uma designação ministerial dada por Deus, colocada, é um manto que recebemos da parte do Senhor para desenvolvermos o trabalho ministerial, né? Esses que têm esse dom são dons específicos que o Senhor Jesus escolhe para determinada tarefa. Amém? Então, que são citados aí, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores e outros para evangelistas, Evangelistas e mestre. a fim do aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Não é? Então diríamos, apóstolo Ricardo Ribeiro, que esses dons é para o ministério, é para a noiva, não é? É para o coletivo, né? A igreja, né? O corpo de Cristo. Né? Então, esses dons ministeriais são exatamente nesse sentido. Né? Agora, vale aqui salientar que dentre esses 5 ministérios, os 5 dons que Jesus dá aos homens, interessante que Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus, tem 5 letras, né? Então, é interessante que dentre esses 5 ministérios, esses 5 dons, e para entendermos também que dom é uma dádiva, né? Dom não é algo que eu vou aprender dentro de uma escola, de uma faculdade, não é isso não. Dom é dádiva, é um benefício, né, recebido. Então isso não se aprende a ser apóstolo, não se aprende a ser profeta, não se aprende, apesar que tem as escolas de profeta para ativar o dom que já existe ali. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar, exatamente. Então, muita gente pensa... A mesma coisa, as pessoas pensam que estudar teologia, fazer um curso de teologia, você já é pastor. Não é assim. Tem que ter um chamado, tem que ter um dom. Não é? Eu vejo muito. Quando comecei, eu estudei em 98, creio que eu me formei em teologia. E tinha um pessoal, na época eu morava em outro local aqui, outro bairro aqui de Manaus, e eu tinha uns vizinhos que eram da igreja adventista. Eles disseram, olha, tu agora se formou em teologia, tu é um pastor. E queriam me puxar para a igreja deles, porque achavam que eu fiz teologia, já era um pastor. Eu disse, não é isso. O estudo de teologia não tem nada a ver com ser pastor. O pastorado, o pastor, é um dom de Jesus. É um dom que Jesus deu, é uma escolha, é um chamado específico, né, para uma determinada obra, um trabalhar. Então as pessoas fazem muito essa confusão. Por isso a gente vai aqui tentando explicar para que não haja essa confusão e essas distinções que confundem, né? Outra coisa, apóstolo, perdão, dentre esses dons tem o dom aqui de profeta, não é? Ministério de profeta, né? Que é um dom de Jesus, que é o ministério de profeta. E as pessoas confundem o profeta, o ministério de profeta, com o dom de profecia. E tem uma distinção, apesar que o ministério de profeta, ele caminha interligado com o dom da profecia. Isso aí é fato. Na verdade, o profeta, assim como qualquer um dos ofícios, quando ativado devidamente espiritualmente, ele flui em quase todos os dons. Sim, o problema é que o movimento pentecostal ele tem essa ideia de que uma pessoa que profetiza é profeta. Sim. Eu até coloquei na internet outro dia, o pessoal se escandalizou, eu falei assim, a maioria dos grandes profetas da humanidade nunca entregaram uma profecia. O que eu quis dizer? A maioria dos grandes profetas moveram-se no profético sem precisar do xarai, menê, contou, eis que te digo, vaso, ainda com aquele negócio que termina com minha graça te basta, né? Pois é. Deixa eu molhar a garganta aqui, que ela está um pouco cansada. Mas assim, o ministério do profeta, o dom de ministério profético, ele que tem um dom ministerial de profeta,
ele ouve de Deus, não é? Ele prescruta o coração de Deus. E ele diz, assim diz o Senhor. Ele ouviu, ele prescrutou, ele recebe naquele momento o entendimento, a mente de Cristo. Então ele diz, assim diz o Senhor. Não é? O dom de profecia, o Senhor, o Espírito Santo usa a pessoa, o vaso, na primeira pessoa. Eu, o Senhor, te digo. Interessante. Né? Então, há essa distinção, a gente saber. Se você for olhar, os profetas, eles sempre, os profetas que tinham um ministério profético, eles sempre diziam, assim diz o Senhor. Hoje mesmo, tudo enfim, a mensagem era essa. Ele recebia de Deus o entendimento, a onisciência, o conhecimento daquilo que o Senhor queria dizer. E o Senhor, então, usava a mente dele, ele transferia. No dom de profecia, Deus usa as nossas faculdades, né? A boca, né? A nossa boca. Então, a gente entrega debaixo dessa inspiração do Espírito Santo, né? Ok? Legal então, isso aí, né? Nós vamos entrar aqui. Eu acho que nós vamos voltar a falar do dom de profecia quando nós entrarmos nos dons do Espírito Santo. O que eu quero que vocês já deixem claro aí, vocês que estão assistindo, é que existem os dons de Deus, que são os talentos, existem os dons de Cristo. Então, eu gosto muito, eu falei muito isso aqui nas lives, da analogia da capa de Elias. Quando Elias subiu, ele jogou uma capa e Eliseu pegou aquela capa. Isso foi uma simbologia de que quando Jesus ia subir, ele lançou os dons de Jesus. Sim. Por isso diz, quando ele subiu, ele lançou, ele chamou uns para apóstolos, e da mesma maneira, o Espírito Santo lançou a capa através do batismo com o Espírito Santo em Pentecostes, que foi a ativação de todos os dons. Verdade. E Jesus, ele deixou a sua capa, né? Ele não levou a sua capa, né? E Jesus a capa de Jesus foi dividida aí em 5 mantos, né? Que precisam, inclusive, né? Que precisam, inclusive, e é o tema da live de sábado com o apóstolo Ricardo Wagner, agora, daqui a duas lives, a importância da unicidade, porque tem muito apóstolo isolado. Eu sou apóstolo, mas não ando com ninguém. Eu sou profeta, mas não ando com ninguém. Eu sou evangelista, não ando com ninguém. Está errado, irmão. A capa em pedaço não funciona. A capa de Cristo tem que funcionar na unicidade. Então nós vamos falar do alinhamento das equipes apostólicas. O que seria de Eliseu sem Elias, né? Misericórdia. Mas vamos entrar então nesses dons do Espírito, porque eu estou olhando para essa menorá de 9 pontas aí atrás de você. Essa menorá de 9 pontas atrás de você, eu não consigo deixar de ver os 9 dons, né? Sim, os 3 trilhos. Mas, e não foi, eu te digo, em nome de Jesus, que não foi nada programado isso aqui. Não, tudo foi programado, você que não sabe. Sim. Não foi programado pelo homem, né? Então, os dons espirituais. Então, quando a gente começou aqui, apóstolo Ricardo Ribeiro, falando dos dons de Deus, que são talentos, são habilidades naturais, né? Os dons de Jesus, para que os nossos irmãos entendam bem, porque há uma confusão acerca disso. O próprio Paulo aos Coríntios, ele diz acerca dos dons espirituais, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, ignorantes. Que sejais ignorantes, né? Então, porque havia um desconhecimento da operação desses dons exatamente na igreja de Coríntios. Paulo, em nenhum momento, ele chega proibindo a manifestação desses dons. Aliás, a igreja de Coríntios era uma igreja que ela manifestava esses 9 dons em alto nível. E eles estavam fazendo poderosamente. Quando Paulo fala de ordem e decência, é porque o negócio estava pegando fogo a nível de não dá para segurar. Aí chega o pastor tradicional, quando alguém fala amém, ordem e decência. Falta muito, meu irmão, para você falar de ordem e decência. É porque a igreja de Corinto pegava fogo, né? Só que não tinha entendimento. Ela tinha o dom, mas era ignorante acerca do dom.
Então, eles agiam como meninos. Então, de repente, estavam profetizando, o outro estava interpretando, o outro estava falando em línguas. E havia aquela confusão generalizada no meio da igreja. E Paulo, então, vem com essa palavra de ensino, de alinhamento da igreja através dos dons. Em nenhum momento, Paulo proibiu falar em línguas, não é? Como muitos pensam, né? Eu me deparei, a gente vai falando dos dons, mais tarde a gente vai falar disso aí depois, que é o dom de línguas, né? As pessoas acham que a gente não tem que falar em línguas e tem que... Hoje, É o a coisa contrário, mais é o contrário. difícil... Eu conheço pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falaram em língua, mas nunca falaram isso. Depois disso, esqueceram que foram batizados com o Espírito Santo, que falaram em línguas. Por quê? Porque existe esse ensinamento, inclusive na igreja pentecostal. Inclusive dentro da igreja pentecostal, que não se deve falar em línguas, tudo, enfim, essa coisa toda. Eu acho que Deus foi muito generoso em mudar a nossa agenda, porque hoje seria outra live. E ele colocar esse ensino dos dons aqui, porque amanhã, às 18 horas, nós estaremos com Irineu Gruber. Né? Irineu Gruber Uau, e ele vai falar muito sobre o dom bom. de línguas aqui. Então, entenda que Coríntios, nós estamos lendo Coríntios 12, falando sobre os dons de uma forma geral. Paulo falou dos dons de uma forma geral em Coríntios 12, para em Coríntios 13 e 14 ele mergulhar no dom de línguas. Ele estava preparando para aprofundar, porque o dom de línguas é o carro-chefe do negócio. Mas sim, sim. haja relógio, né, para tudo isso. Haja relógio. Então, a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Paulo então começa a falar nas diversidades das realizações e na manifestação. Então, ele fala aqui dos 9 dons do Espírito Santo. Esses dons do Espírito Santo são manifestações espirituais momentâneas para um determinado, uma determinada necessidade ou uma causa, né? Eu digo sempre que aqui vale observar que os dons de Jesus é algo que fica impregnado no nosso espírito, na nossa alma. Então, os dons de Jesus, que é dom de ministério, a gente não vive desassociado dele. Ou seja, um pastor não deixa de ser pastor quando está na sua casa, quando está no seu trabalho, quando está viajando, quando está em férias. Ele não deixa de ser pastor. Os dons de Jesus, né? Assim como os dons de Deus. Exato. Então, os dons, que são os talentos naturais, exatamente. Você carrega isso, carrega esse manto. Enquanto que os dons do Espírito Santo são manifestações momentâneas para uma causa, para um tempo, para um momento específico, uma necessidade específica. O Espírito Santo manifesta os dons dele através de nossas vidas, né? Então, os dons espirituais são essas manifestações momentâneas. Então, nós não carregamos, nem sempre um profeta. Eu conheci um amigo, ele tinha um dom de profecia, o dom de profecia muito forte, em alto nível. E ele chegou uma vez e confidenciou para mim, Dantas, as pessoas vêm para mim, pensam que até a gente é guru, que a gente é adivinhador. Tem pessoas que vêm comigo e eu digo até aquilo que o Espírito Santo não me deu, eu digo para aquela pessoa. Ou seja, as pessoas acham que quem é usado em profecia através dos dons do Espírito Santo está sempre profetizando, está sempre debaixo do dom, e não é assim. Eu tenho um exemplo melhor, que inclusive é uma causa pessoal minha. Melhor não, diferente, tá? Melhor não, diferente. Deixa eu corrigir aqui. É melhor. Mas na minha opinião é melhor, porque mexeu mais comigo. Amém. O apóstolo Dantas, gente, para quem não conhece o apóstolo Dantas, ele é discípulo da nossa cobertura ministerial e é uma pessoa de extrema sabedoria, é um mestre, é um apóstolo, e já fizemos lives juntos, e a gente tem essa liberdade para falar de amigo, de irmão para irmão. Tranquilo, né? Mas eu tinha uma questão, apóstolo Dantas.
Parece que a tua internet está dando uma travadinha aí. Não sei se o problema é aí ou se é aqui. Melhorou. Eu tinha uma questão que eu falava assim: se o R.R. Soares tem o dom de cura, se o Valdomiro Santiago tem o dom de cura, por que eles não entram no hospital, abrem as mãos e falam: todo mundo seja curado agora? Acabou o problema de doença no Brasil. Eu tinha essa crise. Até o dia que eu aprendi isso, que está escrito aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação é dada para cada um visando um fim proveitoso. Então, primeiro é manifestação. Deus manifesta na hora que Ele quer. Aliás, isso aí que tu está falando, apóstolo Ricardo, me permite interromper, já está no livro. Já está no meu livro. Eu falo exatamente sobre isso que você falou, o fim proveitoso, né? Então, eu toco nesse tema lá dentro do nosso livro que a gente está fazendo. Que logo vai prefaciar, né? Vai apresentar. Eu vou ter a honra de prefaciar e vou mostrar para o Brasil todo esse livro, em nome de Jesus. Amém. Então, a manifestação, primeira coisa, ela é uma manifestação, ou seja, ela está em você, mas manifesta, ela não fica o tempo todo. Você muitas vezes vai estar naquele momento, Deus vai esquentar a tua mão e falar: meu Deus, está manifestando o dom de cura aqui. É o momento. Sim. É uma manifestação. Ela é dada. Manifestação de Deus é dada. Ou seja, é Deus que concede para cada um, porque cada um tem um dom diferente do outro. E visando um fim proveitoso. Deus nunca vai liberar e manifestar um dom sem motivo. Não sei por que eu estou com vontade de profetizar. Tem que ter um fim proveitoso. Tem que e proveitoso para a noiva, para a igreja, para o reino. Para a igreja. Agora, eu aprendi, apóstolo Ricardo, com o Espírito Santo e nas minhas pesquisas, nas minhas indagações espirituais, que o poder e a presença são duas coisas diferentes. O poder, a presença é a pessoa do próprio Deus. O poder é a manifestação dessa presença. Porém, eu entendi, depois de muito entrar de sintonia com a realidade, diríamos assim, porque eu não entendia sobre essa diferenciação. Por que de repente, uma pessoa que ela não está bem alinhada com Deus, ela consegue operar através dos dons. Ela fala em línguas, muito ela não pede, ela cura, ela ministra profecia, enfim. Por quê? Libertações. Geralmente é profecia, libertações. Tem um terceiro que eu não lembro, mas já eu falo qual é o texto que eu uso para isso. Então eu entendi que a presença e o poder são duas coisas. Na realidade, a gente está entrando aqui já nos dons, falando nos dons. A presença é o próprio Deus manifestado em nós. O que é isso? É o fruto do Espírito. Olha. Quanto fruto do Espírito tem? A Bíblia não fala frutos do Espírito, fala no singular, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são 9. Visual. Para cada dom espiritual tem um fruto do Espírito. Olha, que legal. Não são 9 os dons do Espírito Santo? Não é? São 9 então frutos. Vejamos, 9 frutos. Então nós temos que apresentar frutos. Então como conhecereis? Pelo fruto. Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Ele mesmo disse, quando veio aquela indagação: Senhor, mas eu fiz isso, dos falsos, né? Aqueles que fizeram a obra. Esse texto que eu travou de novo aí, não sei se é a sua internet ou se é a minha. Isso, Senhor, disse: apartai de mim, eu nunca vos conheci. Mas eu curei. Eu entendi que o poder, ele pode... Oi. Deu uma travadinha, mas para mim está normal. É esse texto que eu ia falar, porque ele diz aqui 3 coisas interessantes, apóstolo. Em teu nome eu profetizei, olha só. Em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Sempre conectado com dons. E aí Jesus diz: mas eu não vos conheço. Mas eu não vos conheço.
aqui eu entendi o seguinte, a presença é o próprio Deus, o poder é a manifestação dessa presença. Porém, o poder, a presença pode se afastar e o poder permanecer. Como? O Senhor disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem vai nos dar o poder é o Espírito Santo que há de vir. Porém, o Espírito Santo não vai andar com alguém desalinhado com o seu propósito, desalinhado com a sua santidade, porque ele é santo. Ele se afasta, o poder permanece. E você vai ser cobrado pelo exercício desse poder. Fantástico. Né? Extraordinário. Você vai ser julgado por isso. Então, a presença é importante a gente entender que antes, muitas pessoas, o apóstolo Paulo disse, qual é o segredo para se receber os dons? Ter sede deles, buscá-los. Buscar com zelo. O Paulo, após procurai, ele manda procurar com zelo, com vontade, com fome, com sede, os melhores dons, né? Os melhores dons. Agora, esse é o segredo para se buscar. Agora, qual o segredo para permanecer fluindo nesses dons espirituais? A gente está falando aqui dos dons espirituais em alto nível. É o fruto do Espírito. O segredo é o fruto do Espírito. Para que nós permaneçamos em alto nível, não é? Até porque não é alguém que cura, que faz milagre, que tudo, que a gente, pois é um homem de Deus. Nem sempre. Eu ouvi o apóstolo, eu ouvi Benihim dizendo uma vez que ele tinha um pregador fazendo grandes sinais, ele conhecia lá nos Estados Unidos, e ele falou que aquele homem, ele era adúltero, a vida dele não estava alinhada com o Espírito Santo. Porém, aquele homem operava nos sinais extraordinários. Sim, mas por quê? Porque o poder permaneceu. O Senhor, Deus, não é mesquinho. O nosso Deus não é um Deus mesquinho. Ele não é que nem um homem. Eu te dei, agora me arrependo, eu vou pegar de volta. Não, eu te dei, agora... Não, ele deu. Se você não está fazendo bom uso daqueles dons, daquela dádiva que você recebeu dele, você vai prestar conta, porque ele é justiça. Você vai prestar conta de tudo isso. Então, as pessoas, antes de buscarem os dons, têm que entender a responsabilidade que é isso. Não é simplesmente, não, eu tenho dom disso, tem pessoas que dizem, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom disso, não. Não, o Senhor pode usar alguém em 9 dons? Pode. E tem um ourinho aqui. Sim. A palavra diz, buscai com... Zelo. Ela diz buscar com o quê? Zelo. Não é com ambição. É com zelo. Qual a diferença dessas duas palavras? Não é por vaidade, né? Porque a ambição, a vaidade, ela está falando... Eu estou vendo a sua internet dar uma travadinha aqui, mas eu creio que você está me ouvindo, vou continuar falando. Tá ok? Estou ouvindo. Nossa. Então vamos. Queda por aqui, eu acho que é o tempo aí. Não, vamos seguir. Às vezes Sim. Pode ser até alguém aqui em casa, porque eu tenho um adolescente em casa que às vezes está usando também, embora eles se esforçam para não usar. Sim. Mas o que acontece? O que é o zelo? O zelo é você buscar o dom que realmente vai glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes você fala assim, eu quero tanto dom de cura, imagine eu curando. Te ouvi muito isso, né? Imagine eu profetizando. E às vezes o dom que Deus quer te dar é o dom do socorro. Sim. Às vezes o dom que Deus quer te dar é um dom de palavra de sabedoria. Como saber? Como descobrir qual é o dom que Deus quer, que vai edificar de fato? O zelo é você meditar bastante. Antes de eu buscar, eu vou pensar com sabedoria aquilo que é conveniente. Agora, será que nesses 20 minutos que faltam a gente consegue falar um pouquinho, uma pincelada sobre os 9 dons? Vamos falar. Então, aqui, apóstolo Ricardo, eu dividi os 9 dons do Espírito Santo em 3 divisões, normalmente, teologicamente, se fazem, né? Que são os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração vocal, né? Então, os dons de revelação
palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito, né? Os dons de poder é o dom da fé, os dons de curar e operações de milagres. Sim. Os dons de inspiração vocal, que é o dom de línguas, a interpretação delas, das línguas, e o dom de profecia, né? Então, nós dividimos assim, para um melhor entendimento. Teologicamente, é dividido assim, para um melhor entendimento acerca dos dons. Então, os dons de revelação, o dom da palavra da sabedoria. Só para a gente, antes da gente entrar neles, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem no quadrinho mental de vocês. Eu tenho quadros mentais aqui. Dom de revelação serve para quê? Para revelar algo, óbvio. Exato. O dom de poder, os dons de poder servem para quê? Fazer algo. São de poder. E os dons vocais servem para falar algo. Então, veja bem, 3 dons para revelar, 3 dons para fazer e 3 dons para falar. Agora, cada um de uma maneira diferenciada, e o apóstolo vai explicar aí. Vamos entrar nos dons de revelação. Exato, dons de revelação, né? Dom da palavra da sabedoria. Aqui é importante a gente entender que sabedoria e inteligência são 2 coisas diferentes, totalmente né? Diferente. A inteligência, ela é natural, a gente adquire, diríamos que é um talento natural, não é? Tem pessoas que são, isso aqui, a inteligência, ela vem de Deus, é dom de Deus, é um dom natural. É um dom de Deus. A sabedoria é um dom do Espírito Santo, né? Que é uma capacitação do Espírito Santo para a resolução de uma dúvida, de algo que precisa ser discernido, que é algo que precisa ser conhecido, diríamos assim, resolvido, né? A gente vê Salomão, quando vem aquelas 2 mulheres brigando pelo filho, a gente vê o dom de sabedoria, e ele recebeu o dom de sabedoria, né? Então, o dom da sabedoria, como saber quem era que estava com a razão? Uma dizia, esse é meu filho, esse é meu filho. 2 mães brigando pelo mesmo filho. E Salomão tem, de repente, uma revelação. O Espírito Santo vem e desce. Capacita momentaneamente ele, naquele momento. E dá uma sabedoria sobrenatural para lidar com aquela questão. O dom dessa palavra sabedoria é aquele que vai te dar uma direção. Não é? Às vezes, a gente está tão sem saber o que fazer, a gente está tão sem saber como fazer. E o Espírito Santo logo nos ilumina com uma sabedoria para decidir. Eu lembro que eu me vi em uma ocasião, eu era bem novo na fé, apóstolo Ricardo. E bem novo na fé, e já ajudava o pastor na igreja. Eu nasci numa igreja batista, a igreja batista é muito assim, aquela questão organizacional, né? E o pastor viajou em missões. Ele disse, olha, o Dantas vai pregar hoje, no domingo pela manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical. Sim. E eu fiquei ali como pastor responsável pelo culto naquela manhã. Rapaz, tinha uma família na igreja, a maior família da igreja. Eles estavam em litígio, eles estavam brigando, eles estavam em desacordo. E eu terminei de pregar, eles me chamaram, já estavam na sala ao lado da igreja, me chamaram lá, olha, dá para você vir aqui? Você é o pastor hoje aqui e tal. Eu não era pastor ainda. Era um diácono, né? Era um auxiliar ali, a pastoral. E eles chegaram, olha, nós queremos conversar, você está aqui no lugar do pastor, e começaram a dizer o problema. E todos ali, apóstolo Ricardo, eram cristãos bem mais antigos que eu. Eu era novo, acho que uns 5 anos, 6 anos, 7 anos de fé por aí. E eles já com 20 e tantos anos de fé, tudo barbudo, tudo na fé. Aqui é metáfora, né? Tudo então, águia velha do bico torto. Exatamente. E eles começaram a brigar entre si, se acusar entre si, e eu olhando para eles e conversando aqui com Deus, ligado com o céu, abrindo uma conexão celestial. Eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, aqui tinha diácono antigo lá, todas as pessoas antigas de idade também, e tudo. E eu comecei a conectar com o Senhor, Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra de sabedoria agora. O que eu digo para esse povo?
E eles falaram, aí eu entendi que eu tinha que deixar eles falarem. E depois que eles já estavam cansando, eu falei, agora eu posso falar e vocês podem me ouvir debaixo de uma autoridade já. E comecei a falar. Um ficou olhando para o outro, um começou a olhar para o outro e chorarem, se abraçarem, se perdoarem. Acabou o problema. Nem eu entendi. Nem você sabe o que você falou que mexeu lá no profundo. Exatamente. A palavra de sabedoria veio naquele momento sobre a minha vida e eu liberei ali naquele momento para acabar com aquela divergência que havia entre eles. A sabedoria, ela não vem de nós mesmos. Não é eu tenho o dom da sabedoria. Não, nós podemos ser cultos, podemos falar vários idiomas, podemos ser uma pessoa sábia cientificamente falando. O apóstolo Ricardo é uma pessoa muito sábia, tem muito conhecimento. Então, nós adquirimos isso através dos estudos, não é? Agora, a palavra de sabedoria, ela vem para resolver um problema espiritual. Não é? E todos os dons, eles são acompanhados de uma coisa que é fator sine qua non. É a unção. Eu falar com sabedoria aqui, por inteligência, é uma coisa. Agora, se eu falar com a sabedoria pelo dom, a unção, ela testifica. Ela é o cheiro da presença de Cristo e do Espírito Santo. É forte, né? É forte. Inclusive, isso a gente pode ver no dom de mestre, no dom de Jesus, que é o ministério de mestre. Nem sempre aquele que tem o dom científico de ensinar, que é professor, que é licenciado, que tem habilidade para ensinar as coisas, a matemática, a física, isso não quer dizer que ele é um mestre. Na ótica bíblica, mestrado não forma mestres. Não forma. Inclusive, é uma das lives que ficou faltando sobre os 5 ministérios, que é sobre o mestre. E a chave que nós vamos bater muito é que existe diferença entre professor e mestre. Professor e mestre. Mestre é algo espiritual. Diz lá na capa de Cristo, nos 5 ministérios, ele chamou uns para mestres. Exatamente. Então, a palavra de sabedoria, ela é uma palavra de entendimento para uma resolução, para a solução de um problema. E ela pode ser aplicada tanto nas nossas vidas particularmente, como para o corpo da igreja, né? Isso é importante, andar em sabedoria, né? Isso é prudência, a sabedoria o princípio é um princípio de Deus. Existem, né? Versículos, centenas de versículos exaltando a sabedoria em Provérbios e Eclesiastes, tão profundo como a sabedoria é. Que não haveria tempo da gente citar por aqui. Vamos. Agora, só para complementar isso, quando a gente começou, apóstolo Ricardo, falando dons de Deus, dons de Jesus, dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 2, ele diz, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Não é? Então, veja bem, as pessoas confundem, misturam esses dons aí, e também Paulo vai falar aqui em Coríntios isso, dom do conhecimento, vamos lá, que é um dom também de revelação. Não é? O dom do conhecimento é a presciência de Deus, é conhecer o coração de Deus, né? É conhecer a vontade de Deus para ser manifestada em um determinado momento, em uma determinada ocasião. Ou mesmo o dom do conhecimento, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem me dado essa graça do conhecimento, do dom do conhecimento. E às vezes é um dom maravilhoso, sabe? A gente pega na mão de uma pessoa e a gente entende, a gente conhece o espírito dela. Isso é um dom muito maravilhoso mesmo. Eu, lendo sobre William Branham, ele disse, o Senhor se revelou a ele, disse, eu vou te usar em curas de 3 formas. E uma das formas que Deus ia usar era através do conhecimento, ele disse, do conhecimento
tu tocarás, tu pegarás na mão do enfermo e eu te darei o conhecimento do que ele tem. Então, o conhecimento é algo maravilhoso, é um dom maravilhoso, né? E que a gente passa a conhecer em novos níveis, né? E a gente alcança novos níveis de entendimento de situações, a gente passa a ver o que muita gente não vê naquele momento que Deus está fazendo, alinhando, ou precisa alinhar alguma coisa, né? Amém. Você quer colocar alguma coisa em cima disso, apóstolo Ricardo? Fica à vontade. Não, eu vou esperar você falar sobre o terceiro dom de revelação e a gente fecha ele para poder entrar no outro trio. Discernimento de espíritos, no plural, né? Espírito, né? Nós sabemos que tem... Aqui é importantíssimo. Sabe, o meu primeiro pastor, do qual eu me converti, ele diz assim, muitas pessoas pedem dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dons de curar, esses dons que aparecem, porque isso denota, aspa, que você é espiritual demais, que você é o cara, que você chegou lá no limite da escada, né? Espiritual e tal, as pessoas vêm te paparicando, aquela coisa toda. E ele pregava muito isso. Mas tem um dom que ninguém pede, que é necessário nós convivermos com ele. É o discernimento de espírito. É o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos discernir os espíritos. Os demônios estão aí, existe espírito. O espírito da carne, né? O espírito de Deus e o espírito de demônios, né? Às vezes, a pessoa está profetizando na carne. Está falando da carne, não é nem demônio. Às vezes as pessoas estão manifestadas que não é demônio. Outras vezes, eu lembro de um caso acerca do discernimento de espírito. Eu fui conversar com uma moça, ela estava endemoniada, ela tinha esse problema de endemoniamento. E ela disse, olha, eu preciso de uma libertação. Eu fui na igreja e chegando ali os demônios pegam a minha boca e começam a balançar, a forçar meu queixo, eu começo a falar, e falava em língua. E os irmãos ao lado, oh glória, oh glória, oh glória. E ela disse que não conseguia reagir para parar com aquilo. E o demônio dava gargalhada e os ouvidos dela pareciam estouradas as gargalhadas que ele dava. Por que isso? Falta de discernimento de espíritos. Sim. É espírito de Deus, é espírito da carne, é espírito de demônio. A gente tem que discernir os espíritos. De onde é? E isso é um dom super importante. Porque alguém diz, olha, eu vi um pastor dizer o seguinte, na minha igreja, o demônio não entra. Lê do engano. Olha só, então ele precisa de um corpo. Quantas pessoas entram ali, levando ele lá e senta lá endemoniado? Apóstolo, lá, né? Você falou se eu queria acrescentar alguma coisa, e é nesse momento que eu acho que eu queria falar que o dom da palavra de conhecimento, que foi o falado antes agora, ele é muito, ele tem uma linha muito tênue de diferenciação do dom de discernimento de espíritos. Sim. Porque uma maneira de vocês entenderem com clareza como é que funcionam esses três dons de revelação é que o dom de sabedoria, ele aponta para o futuro. O dom de sabedoria, ele geralmente te ajuda a aconselhar uma pessoa para tomar decisões, para resolver problemas. É uma palavra que recebemos de alinhamento com os céus para alinhar a terra. Então, também, né? Quando você pensa em dom de sabedoria, imagine uma seta apontando para frente, futuro. O dom de conhecimento, a palavra do conhecimento, ela aponta para o passado. Por quê? Porque trabalha com aquilo que Deus já sabe sobre você, sobre a sua natureza. Então, quando a pessoa está sendo usada nesse dom, ela vai falar algo baseado numa revelação do que Deus tem. Por isso que muitos chamam o dom de conhecimento. Pode ser uma visão, né? Pode ser uma visão que formata ali, né? Isso. Enfim, normalmente vem por visão, ou às vezes vem o entendimento no espírito, na sua mente, para você entender. Sonhos. Por isso que muitas vezes a palavra de conhecimento ela também é chamada
A revelação. Deixa eu só coisa que finalizar esse raciocínio aqui. Sim, claro. Depois, se eu estiver errado, você me corrige. Então, Não, que é isso? Vejam a sabedoria apontando para frente, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento apontando para trás. Agora, o dom do discernimento, ele não aponta nem para frente nem para trás, ele aponta para o presente. Porque o que é o discernimento do Espírito? É um dom que revela o que está acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes é um espírito, como o apóstolo disse, um demônio, é um satanista infiltrado. E muitas vezes não tem nada a ver com demônio. É uma má intenção do coração humano. Às vezes, a Bíblia diz que Jesus percebia o pensamento de uma pessoa que estava, de um fariseu que estava de má intenção. Por quê? Porque Jesus discernia o espírito dele. Então, esses 3 dons se completam por conta dessas 3 setinhas, presente, passado e futuro. E o discernimento de espírito o teu espírito, porque fala discernimento de espírito, vai testificar com o teu espírito. Esse discernimento vem no teu espírito, testifica lá, não é? Testifica com você. Se não testifica no mesmo espírito, é espírito diferente, né? Ou é carne ou é demônio, né? Se for de Deus, vai testificar com o teu espírito. Só para complementar e fecharmos aqui, o dom da sabedoria é um dom para entendimento de sonhos. Muita gente não entende isso, mas eu prescrutei com o Espírito Santo. E o dom da sabedoria é para entendimento de sonhos. Por quê? O sonho é um enigma. O sonho profético, as pessoas pensam, eu sonhei com A, com B, correndo. Eu logo digo às pessoas, o que é isso? Olha, o sonho pode, muitas vezes, é um produto do nosso inconsciente, né? Sim, tudo que a gente está vivendo aqui. Comeu demais. O filme que assistiu. Olha, imagine só que tudo que nós estamos fazendo aqui durante o dia está sendo guardado na nossa caixa, na nossa caixinha, né? No nosso HD, né? Que a gente chama nosso HD. É tipo um computador. E ele precisa descarregar, senão daqui a pouco vai pifar, vai parar. E descarrega quando dormimos. E aquilo ele descarrega normalmente de uma forma fora da sequência, que vai misturar. De repente você vai sonhar que estava voando como Superman, você vai era aquele camarada Daniel Boone nas aventuras, enfim, etc e tal. Então, o sonho profético ele não é tão claro. As pessoas, ele traz enigmas. Então, só pode discernir pela sabedoria do Espírito. E aí entra o dom da sabedoria, né? Daniel tinha esse dom. Do Espírito. Daniel tinha esse dom da sabedoria. E ele podia interpretar esses sonhos, né? Com uma sabedoria poderosa, né? Esse conhecimento, essa sabedoria de Deus, né? Então fica aí esse adendo aí só pra gente, que precisa entender mesmo, né? Porque, olha só, quando chamado, eu conheço alguém que decifra, que entende esses mistérios. Então, pela palavra da sabedoria, né? Você vai entender. Vem a palavra da sabedoria, você vai... Existem pessoas que... Falta 1 minuto para acabar a live. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos encerrar essa live. Vou perguntar rápido. Até para perguntar, eu preciso ter agilidade. Sim. Você tem tempo para fazermos uma live amanhã, 11 horas da manhã, horário de Brasília? 10 horas aí? Sim. Tem mesmo? Tranquilo? Tenho. Então, gente, amanhã, 11 horas da manhã, no horário de Brasília, 10 da manhã, no horário de Manaus, nós vamos finalizar, porque ainda faltam 6 dons e é importante aprofundarmos nisso. Fechado assim, apóstolo? Fechou. Tranquilo. Tamo junto. Ok? Vai ser bênção. Obrigado. Amém. Vai cair a live, vou salvar. E Amém. Amanhã, 11 horas da manhã, encerramos. Shalom, shalom. Shalom.